terça-feira, 27 de dezembro, na presença de Deus. A Bíblia fala que Deus habita num lugar inacessível, ou seja, sem condição de ter acesso a Ele, inacessível, né? Então, e que ninguém jamais viu a Deus. Então, num lugar que nós não poderemos alcançar, jamais, e jamais alguém viu a Deus, porque ninguém pode ver a Deus. Então, isso está escrito em 1 Timóteo 6,16, e João 1,18 e 1 João 4,12. Entretanto, existem inúmeras passagens que diz que nós veremos a Deus. Como nós podemos harmonizar isso? A primeira explicação foi que nós, como seres humanos, com natureza pecaminosa, não podemos ver a Deus. E jamais alguém viu Deus, o Pai. Porque Adão e Eva via Jesus Cristo no Jardim do Éden. E depois do pecado, ninguém mais viu a Deus, o Pai. Por causa do pecado, da natureza pecaminosa. Mas a Bíblia não diz que jamais alguém verá a Deus. Está dizendo que ninguém jamais viu, mas não diz que jamais verá Deus. Por quê? Uma vez tirado o pecado da raça humana, de dentro do ser humano, essa natureza ruim, uma vez que Jesus vai tirar na segunda vinda dele, num piscar de olhos, vai tirar essa natureza ruim, então nós poderemos, como os anjos, purificados, aí sim ver a Deus. Porque impuros não podemos ver a Deus. Então vamos ver, Mateus capítulo 5, verso 8, diz assim: felizes os limpos de coração. O próprio Jesus falou isso. Porque verão a Deus. Então, felizes os limpos de coração, os puros, porque verão a Deus. E diz mais aqui em 1 João capítulo 3, verso 2. Haveremos de vê-lo como ele é. Hoje vemos como embaçado, como um espelho, através da natureza, através das coisas que ele criou, e pelos astros e tal, e pelo perdão e tudo mais. Mas, por enquanto, podemos vê-lo assim. Mas chegará um momento que nós o veremos como ele é. E também Apocalipse capítulo 22, 3 e 4 diz o seguinte: contemplaremos a Deus face a face. Apocalipse capítulo 22, 3 e 4. Nós, uma vez purificados, contemplaremos a Deus face a face. Veja como esta era a esperança de Jó. Jó 19 diz assim: em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. Na minha carne, purificada logicamente, como diz Coríntios, Tessalonicenses. Então, às vezes poderíamos dizer, mas ele está falando aí de Jesus Cristo, que é Deus também. Mas não está falando do Pai. Pode ser que essas passagens bíblicas que eu li, possa indicar, quem sabe, o próprio Jesus Cristo, que vai ser uma verdade, nós vamos vê-lo face a face mesmo. Como Jó estava falando de Jesus Cristo. Mas, quando o próprio Jesus fala que você vai ver a Deus face a face, então não está falando dele, está
falando do Pai. Então, capítulo 5 de Mateus, verso 8. Mateus 5, verso 8 diz: Bem-aventurados os puros, limpos de coração, porque verão a Deus. E a maior felicidade que nós vamos ter no céu, não tem como comparar com nenhuma outra, é ver a Deus, a face de Deus. Estaremos em sua presença e contemplaremos a glória de Deus, a glória do seu rosto. Diz aí o Grande Conflito 5:5-9. Então diz assim que existe uma ligação entre limpos de coração e purificação. Os limpos de coração ou puros são aqueles que foram tirados da natureza pecaminosa deles, que lutaram confiando em Deus e obedeceram a sua palavra. Porque lá em 1 Pedro 1:22 diz assim: purificai a vossa alma pela obediência à verdade. A fé não é uma coisa vaga, vã, mas ela traduz em atitude. A verdadeira fé leva a pessoa a ser obediente. E a obediência é andar nos caminhos de Deus. E andar nos caminhos de Deus, nós estamos nos purificando, porque nos caminhos de Deus somente há coisas puras. Quem obedece à palavra de Deus está se purificando. Quem está ajudando é o Espírito Santo, que está a nossa santificação. Então, um requisito especial nesse processo de obediência é a obediência à sua palavra. Então, hoje é que nós devemos estar nesse processo de santificação. Porque quando Jesus voltar, isso já passou. O que nós estamos fazendo hoje vai nos ajudar para quando Jesus voltar. Então, que possamos nos purificar para ver a face de Jesus, do Pai, nosso Deus.